Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus. Ontem, eu não sei se os irmãos viram lá no Vaticano ontem, quando saiu ali aquela fumaça branca, anunciando ali a eleição do Leão XIV. Ali tinha 150 mil pessoas ali, as pessoas entraram em delírio ali, muitos choraram, aclamaram a chegada ali do leão ali, do falso leão, né? Porque o leão deles é o leão, aquele leão lá mesmo. O leão do catolicismo é aquele leão lá. E aquele leão, ele, ele é o falso profeta do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Ele leva toda a raça humana a adorar a besta do mar. Ele é a besta da terra. Mas nós que somos servos de Deus, o nosso leão é o leão da tribo de Judá. Eles diziam que estava órfão, né? Então agora o pai deles é aquele leão falso. Nosso leão, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver com aquele leão lá. O meu leão é o leão da tribo de Judá. Eu não devo nada a esse leão falso, eu não bato contingência para esse leão falso. Eu sou protestante mesmo. Então, meus queridos irmãos, muitas profecias aí caíram por terra, do leão negro, né? Ia surgir um negro aí e tal. E muitas profecias caíram por terra, né? Muitas conjecturas, eu mesmo conjecturei achando que ia ser o filipino lá e não foi, né? Mas vocês prestem atenção para vocês uma coisa, veio de onde? Veio lá de um país que se diz protestante, que é considerado país protestante, mas é o país mais apostata do mundo, chama-se Estados Unidos da América. Quem pensa que aquele homem lá, ele é evangélico, aquele presidente lá, tá muito enganado. Aquele homem não tem nada de cristão, nada. Ele não tem nada de cristão, porque se ele fosse cristão, ele não seria tão mal com os imigrantes igual ele é, né? Tá expulsando lá as pessoas tudo de lá, como se os americanos lá fossem fazer o trabalho de mão de obra pesada lá. Então ele não tem nada de cristão. Então eu vejo que ali é uma preparação para a unificação das religiões, né? Esse Leão 14 aí, ele é de lá e lá se diz um país protestante, né? Então, mas a maioria daqueles pastores lá já tá tudo apostata. Imagina aqui no Brasil, se já está apostata aqui no Brasil, imagine lá. Imagine lá naquele país lá, onde é normal hoje os pastores pregar na igreja católica, padre pregar em igreja evangélica. Então isso é o ecumenismo. Esse leão aí, ele vai unificar as religiões agora. Ele vai trabalhar para a unificação das religiões. E os irmãos lembram que eu falei que o que tiver no poder quando acontecer o arrebatamento, ele vai apresentar a besta do mar. Lembra que eu disse isso para vocês? O arrebatamento da igreja ele está iminente. Eu creio que esse falso profeta de Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele leva as pessoas a adorar a besta do mar. Porque ele é um imitador do Espírito Santo. Ele é um imitador do Espírito Santo. Ali a gente vê ali uma trindade satânica ali. Nós vemos ali a besta da... A gente vê ali um dragão, a gente vê ali a besta da terra e a besta do mar e a besta da terra. Então ele imita o Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo nos leva a adorar Jesus durante a tribulação, o falso profeta ele leva as pessoas a adorar a besta do mar. Então ali foi aclamado ali, eles vão ver aquela aclamação toda ali, a mídia, jornalistas do mundo todo ali fez aquela aclamação apresentando ali a besta da terra. E quando a besta da terra apresentar a besta do mar ao mundo, o mundo vai aclamar. Por quê? Porque as pessoas adoram aquele homem.
Quando ele se levantar e dizer assim que esses hereges foram banidos da terra, ele vai dizer isso depois do arrebatamento. Ele vai dizer assim, esses hereges foram banidos da terra. Esses hereges que levantavam contra a Santa Igreja Católica e contra o Santo Papa, foi banido da terra. Ele vai dizer isso ao mundo. E o mundo vai abraçar, o mundo vai bater palma a ele, porque ele é aclamado. Ele é aclamado. As pessoas têm ele como pai. E Jesus falou, a ninguém chamais por pai. Papa quer dizer papai. Então, o meu papai é Jesus, o meu leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu não tenho nada a ver com esse falso leão aí. Esse falso leão aí, ele vai levar a humanidade a adorar a besta do mar. Porque o arrebatamento está iminente, o arrebatamento vai acontecer. E quando acontecer o arrebatamento, ele vai usar a Bíblia. Ele vai dizer assim que Deus baniu os hereges da terra. Da mesma forma que a congregação de Coré, Datã e Abirão foi banida porque levantava contra Moisés e a santa congregação lá no Antigo Testamento. Então ele vai dizer que esses hereges que levantavam contra a Santa Igreja Católica foram banidos da terra. Ele vai dizer isso, esses hereges que foi banido da terra, que levantava contra a Santa Igreja Católica e o Santo Papa, foi banido da terra. Então os meios de comunicação, a Globo, a televisão em geral, do mundo todo, não tem outra coisa a falar a não ser esse assunto agora. Para eles estão aclamados aí, essa grande notícia aí para eles aí, ó. Mas quando acontecer o arrebatamento, eles vão ficar loucos, porque vai sumir gente no mundo todo. Vai ser a maior notícia do jornalismo internacional. Vai ser essa notícia do arrebatamento. Então, meus irmãos, se prepare, porque vem coisa por aí, né? Esse negócio de ter sido levantado lá num país que se diz protestante, mas na verdade é um país apostata. Isso aí é ecumenismo. Isso aí é a unificação que já está chegando aí. É a mulher montada na besta. Que a princípio, essa mulher está embriagada com sangue de santos. Essa mulher, ela matou anabatistas, ela matou valdenses, ela matou huguenotes, ela matou muita gente na Idade Média, na noite de São Bartolomeu. Então ela está embriagada com sangue de santos. A princípio ela é o carro-chefe, mas as filhas dela vão se unificar a ela, já estão se unificando. Por isso que se levantou lá na terra dos protestantes lá, se levantou o chefão lá. O chefão se levantou na terra de um país que se diz protestante. Porque a maioria dos pastores estão apostatas. Teve pastor que foi lá na época do Chiquinho lá e chamou ele de Vossa Santidade. O pastor desse aí está desviado do evangelho. O pastor desse aí está desviado do evangelho. Então o evangelho genuíno não tem nada a ver com esse sistema aí. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Nós não temos nada a ver com esse sistema. Então esse leão aí não nos representa. Nosso leão é o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo que está voltando. Então ele escolheu esse nome aí de leão aí para enganar. Porque ele quer estar no lugar do Espírito Santo. Ele quer estar no lugar do Espírito Santo. Então você vê, por exemplo, o traje ali, aquele traje vermelho, aquelas roupas de escarlata ali. É o Apocalipse 17 ali, para quem sabe ler um pingão i. Tá ali no Apocalipse 17. Vestida de púrpura, de escarlata. É o traje lá, vocês viram lá. O traje lá dos cardeais lá de Roma, lá dos camaradas lá. Então o povo precisa de acordar. Você que é católico, você está sendo enganado pelo inimigo. Você tem que sair dessa idolatria. E você, pastor, que é ecumênico, que está aliado aí com política e com ecumenismo, acorde, abre os teus olhos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e muita gente vai ficar aqui na grande tribulação pela sua culpa, porque você não está ensinando a igreja. Você não está ensinando o povo que o arrebatamento da igreja está iminente. Então, meus irmãos, vamos aguardar os próximos capítulos dessa história aí.
Mas uma coisa eu falo para os irmãos, Jesus está voltando, isso aí é fato incontestável. Vamos ficar atentos, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. O sistema está pronto, o sistema está articulado, articulou tudo, né? O chefão lá dos Estados Unidos, que se acha que é o dono do mundo, ele está conquistando tudo aí. Inclusive até ele vestiu lá, com a roupa do camarada lá, e na revista Econômica, o negocinho saiu também lá, né? Então já estava articulado, já estava tudo, o sistema já estava tudo programado. Então ninguém pode contra esse sistema é diabólico, esse sistema é satânico, esse sistema da mulher montada na besta, a união entre política e religião. Então isso aí é ecumenismo. Isso começou em 1948, em Genebra, na Suíça, o CMI, quando começou lá em Genebra, Concílio Mundial de Igreja. O objetivo deste concílio, unificação de todas as religiões e levar a adoração à besta do mar. O chefão vai levar a adoração à besta do mar. O chefão de 2 chifres, 2 poderes. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Poder político e religioso. 2 chifres, pode ler lá, Apocalipse 13, 11. 2 poderes, ele é chefe de Estado. O Vaticano é um estadozinho ali dentro de Roma. Ele é chefe de Estado, então é o poder político dele. Mas também ele é um chefe religioso, porque ele é chefe de uma igreja de 1,5 bilhão de seguidores no mundo todo. Essa mulher está embriagada com sangue de santos, sangue de Ana Batista, de Huguenotes, Noite de São Bartolomeu, sangue de Savonarola, de John Hus. Então ela está suja com sangue. E o Apocalipse é claro. O Apocalipse está dizendo o seguinte, Apocalipse 17, versículo 15. Essa mulher está assentada no mundo todo, sobre povos, nações e línguas. Então qualquer povoado que você chega, tiver 2 casinhas na beira da estrada, essa mulher está lá presente. Então ela é a mãe da prostituição, das abominações da terra. E as filhas estão aí todas também espalhadas aí no mundo todo. As filhas dela, que faz parte também do ecumenismo. Então, meus irmãos, compartilhe esta mensagem. Urgente, compartilhe. Glória a Deus.